Salve galera e amigos da Green Power, meu nome é Lana e hoje aqui a gente está fazendo um vídeo para falar sobre um tema que muitos growers ainda têm dúvida. Vamos falar sobre a umidade. Qual a umidade ideal, como medir a umidade, como controlar a umidade e algumas dicas em relação ao cultivo. Antes de começar a falar sobre o assunto umidade no grow, é importante a gente entender o que é essa umidade. Todas as plantas elas transpiram, toda a água do oceano é evaporada. Isso faz com que a água entre num ciclo hidrológico, que ocorre evaporação e transpiração das plantas, e uma parte da água fica contida nas nuvens e outra parte dessa água fica no ar. Então, essa parte da água contida no ar é a umidade relativa do ar, que é a umidade que nos interessa hoje dentro desse nosso assunto. A umidade da terra também é importante de ser medida. A água que vai ser medida dentro da terra é a água da rega, é a água que nós adicionamos nas plantas. E essa umidade da terra vai nos dizer quando que deve ser feita a próxima rega. Muito importante também para todo o procedimento de desenvolvimento das plantas. É importante a gente conhecer a umidade do ambiente e saber como controlá-la, porque o excesso de umidade causa alguns prejuízos que podem ser irreversíveis. Bom, um solo extremamente úmido, que a rega é feita constantemente, que ele se encontra sempre encharcado, ele vai ter pouca presença de oxigênio. As raízes, para elas se desenvolverem normalmente, elas precisam da presença de oxigênio. Quando você coloca muita água, você literalmente afoga as raízes, fazendo com que elas não consigam respirar. Então elas vão acabar apodrecendo e não se desenvolvendo. Isso vai causar um atraso imenso no desenvolvimento da planta e ela pode também ficar estagnada. A umidade alta, ela também contribui para o aparecimento de pragas. A que mais aparece com alta umidade são os fungos. Os fungos, eles são responsáveis até pela perda de uma colheita inteira, porque uma vez que eles aparecem, eles se alastram rapidamente. Para que a gente possa medir, então, a umidade relativa, existe um aparelho que se chama termoigrômetro. Com o termoigrômetro, a gente pode aferir tanto umidade quanto temperatura. Então, a utilização desse aparelho é muito importante para cultivos indoor, para a gente poder justamente estar ajustando esses dados caso sejam necessários. Então, aqui eu tenho dois modelos de termoigrômetro. Um modelo de termoigrômetro que é um painel, aonde aqui em cima ele vai mostrar a temperatura e ao lado a umidade sempre vai aparecer em porcentagem. Esse painel você pode deixar ele no meio do grow e conferir diariamente e anotar temperatura e umidade. Outro modelo de termoigrômetro é um termoigrômetro com sensor, ou seja, ele data aqui a temperatura 25,4 e a umidade 72%. Ele tem um sensor, onde o sensor você pode estar colocando dentro da estufa. Esse sensor você deixa na altura das plantas e você pode estar verificando então temperatura e umidade do lado de fora da estufa. Dessa forma então não é necessário ficar abrindo a estufa caso seja um horário em que as luzes estejam desligadas, para poder estar checando esses níveis de temperatura e umidade. E para medir umidade e temperatura da terra, também existe um instrumento específico. Ele tem um sensor na sua ponta, que você coloca no solo, e ele vai te mostrar ali também temperatura e umidade do solo. Lembrando sempre que o solo deve se apresentar seco, para que a próxima rega seja feita, e a temperatura ideal do solo é entre 18 e 24 graus durante todo o ciclo de vida da planta. Outro fator que interfere na umidade é a rega, a frequência da rega e como que se rega as plantas. Se o local for um local extremamente úmido, um local litorâneo, as regas devem ser mais espaçadas, porque a umidade do ar é maior. Se for um local mais seco, de clima seco, as regas vão ser mais constantes. Então, qual é o ideal? Bom, no instrumento que eu mostrei anteriormente, ele vai mostrar se o solo está úmido, seco ou normal. Quando o solo estiver seco, é o momento da sua próxima rega. Bom, uma técnica fácil também é que você pegue um palitinho de madeira e afunde
no vaso. E se esse palito sair seco, é porque o substrato do solo já está seco e é hora de regar novamente. Esse fator é muito importante para conseguir controlar a umidade do solo. A composição do solo e do substrato usado a ser plantado também interfere nessa umidade do solo. Uma dica no fundo dos vasos pode ser adicionado argila expandida, porque a argila expandida é um material que ajuda a escoar a água, que a água se acumula no fundo do vaso, então ela é escoada mais facilmente, faz com que a água não fique concentrada no fundo do vaso, fazendo com que as raízes que já encontraram o fundo fiquem constantemente molhadas. Como que a gente faz para estar identificando a presença de mofos e fungos provenientes de umidade alta? Existem várias maneiras de se identificar. Culturas, raspagem, colônias, mas a maneira mais rápida, que deu o diagnóstico mais rápido, é através da luz negra. Bom, de uma forma simples, tem um microscópio, que é esse, que ele tem duas utilidades. Quando ele está com a luz branca dessa maneira, ele tem um microscópio que aumenta 60 vezes o tamanho da imagem, e você pode olhar detalhes da planta, detalhes da flor, presença de pragas. E quando você vira a chave, ele apresenta a luz negra. Essa luz negra, ela deve ser incidida sobre a flor quando estiver na fase escura dentro do grow. E o que acontece? Quando há presença de fungos e mofos, vai aparecer pontos brilhantes. Quando ocorrer esses pontos brilhantes, é bom ir lá, dar uma verificada, dar uma olhada e constatar que se realmente for fungo, providências têm que ser tomadas. O fungo e o mofo é um dos motivos que causam mais perdas em grows, porque geralmente eles começam dentro da flor, que é o local mais úmido, para fora. Aí quando a gente nota a presença, já está tomado todas as plantas. Então, por isso que é bom ficar sempre muito atento na umidade do ar e sempre estar checando e analisando e vendo o que tem condições para poder controlar. Então agora eu vou falar um pouquinho qual é a umidade e a temperatura ideal para cada fase da planta. Para a terra, a temperatura ideal é sempre estar entre 18 e 24 graus. Se as raízes estão sem estresse calórico, a planta consequentemente vai estar mais refrescada. Existe alguma técnica que em locais muito quentes as pessoas acabam regando a planta com um pouco de água gelada. A raiz recebendo água gelada, não extremamente gelada, mas entre 18 e 24 graus, ela faz com que a planta, ao absorver essa água, também se refresque um pouco. Isso ajuda um pouco a controlar a temperatura. Bom, para a gente gravar um pouquinho e memorizar, eu fiz um quadro onde aqui a gente tem as fases da planta, cada fase, clone, vegetativa e floração, sua umidade e sua temperatura indicada. Então, para as fases de clone, aqui vocês podem ver que a gente tem uma bandeja de clonagem. Na fase de clonagem, elas têm que ficar entre 80% e 95% de umidade. Para que a gente possa manter essa umidade sempre entre 80% e 95%, é importante que a gente borrife a bandeja de clone com água toda vez que a gente vê que ela está secando. Dessa forma, então, a gente mantém a umidade desse ar aqui dentro dessa cabine entre 85% e 95% durante a fase de clonagem, que dura de 15 a 18 dias. Na fase vegetativa da planta, é importante que a gente não exceda 70% de umidade. A planta já começa a ter mais folhas, ela já começa a ficar mais densa, então aqui já começa a ter propensão que apareçam alguns sinais de fungo. Então é importante no máximo ter 70% de umidade e a temperatura variando entre 20 e 27 graus. Na fase de floração, na fase onde que as flores estão se formando, estão formadas, a planta já se apresenta muito mais densa. As flores são mais densas, ou seja, a umidade fica mais
contida na planta. Então nessa fase é muito importante que a gente não exceda os 60% de umidade e que a temperatura fique entre 20 e 26 graus. Para que a gente preconiza essas médias de temperatura e umidade para que a planta possa passar por todos os seus estágios de vida sem um grande estresse. Porque qualquer estresse em qualquer fase da vida da planta pode resultar numa colheita não muito feliz. E para finalizar a nossa conversa, eu vou dar algumas dicas para que você possa controlar a umidade do seu ambiente. Se você está com o teu ambiente excedendo a umidade preconizada, então a gente tem alguns mecanismos que a gente pode utilizar. Existe o cloreto de cálcio, que ele pode ser colocado em pequenos vasinhos, onde o cloreto de cálcio ele absorve muito bem a umidade, ele segura muito bem a umidade. Não em ambientes extremamente úmidos, mas em ambientes que estejam ultrapassando pouco dessa porcentagem, ele funciona muito bem. Outra técnica que a gente pode usar, e que a maioria das pessoas tem em casa, são pedaços de carvão. Distribui-se pedaços de carvão dentro do grower e eles também, o carvão ele segura bastante a umidade do ambiente. Então eles ajudam um pouco na regulagem dessa umidade. Bom, se nada disso conseguir trazer um efeito e um resultado satisfatório, então deve ser utilizado os desumidificadores. Aí o desumidificador tem como essa função retirar a umidade do ar e dessa forma a gente consegue controlar a umidade perfeitamente. Bom galera, nós vamos finalizando esse vídeo por aqui, eu espero que tenha ficado claro para quem tinha algumas dúvidas e para quem já sabia um pouquinho, espero ter agregado algum conhecimento. Fiquem à vontade para questionar e fazer perguntas, eu estarei respondendo a todas. Todos os produtos em que a gente falou nesse vídeo vão estar no link na descrição do vídeo. Então bora lá curtir e dar uma olhada e vamos cultivar da maneira correta. Até a próxima!